hoje um stories dando uma introdução, mas eu não consegui. Hoje foi muito corrido meu dia. Não deu tempo, Mas né? estamos aqui. Gente, eu tô no escurinho, mas paciência, tá? Eu tô no escurinho literalmente falando. Mas vamos lá. Eu botei uma luz aqui para dar uma melhorada, mas... Gente, olha só. Você fica com as pares, eu com as ímpares, como é que fica, Andréia? Fica com as ímpares. Então vamos lá, começa você. Então, eu fiz uma introdução rapidinho, né? Acho que cortou, não sei. A gente está falando sobre aprendizagem, né? Eu acho que todos nós temos direito de aprender, seja de que forma for, né? No caso, aqueles que têm alguma dificuldade de aprendizagem, o bom seria que todos os pais estivessem sempre atentos para analisar, porque sempre tem uma sinalização, né, Cristiane? A minha pergunta logo vai ser para a Cristiane. Sempre tem uma sinalização, a gente pode estar sempre observando. Mas antes de qualquer coisa, eu queria te perguntar o que realmente é transtorno. O transtorno, a doença em si, e não a criança que está um pouquinho mais atrasada ou que tem o seu tempinho, né? Por exemplo, na alfabetização a gente percebe, eu tenho 3 filhos, e eu percebi que o Robertinho ele teve mais facilidade. Ele aprendeu muito mais rápido a ler e escrever. A Vivian um pouquinho, a Roberta um pouquinho mais. E aí eu percebo que uns têm mais aptidão para matemática, outros para português, e tudo bem. E cada um no seu tempinho. Mas como que pode ser considerado um transtorno? O que é um transtorno? Bom, boa noite, né, a todos. Por exemplo, um transtorno ele é um conjunto de sintomas, né, que causa algum tipo de prejuízo no indivíduo, né? Esse prejuízo ele pode ser cognitivo, Sim. pode ser emocional, pode ser comportamental. E dentro desse conjunto, né, de sintomas que o indivíduo pode apresentar, porque eu vou falar indivíduo que pode ser criança, pode ser adolescente, né, até adulto, claro. Mas ele reflete principalmente, né, na parte psíquica, comportamental e biológico, né? Aí esse transtorno ele é isso, ele é um conjunto de sintomas, ele não é um específico, ele é um conjunto de sintomas, né? Que cada transtorno ele apresenta, né, de uma forma diferente, né? Cada transtorno tem um tipo de sintoma, né? Sim, entendi. Então tá. Jordana, obrigada. Diante de uma família que sofre junto com seus filhos, porque a criança, ela pode até não ter noção, eu tenho um transtorno, né, como a gente vai falar aqui, mas ela acaba às vezes sofrendo com isso, às vezes não, sofre, porque, vamos supor, tem um déficit de atenção, e aí aquela que passou um mosquito, vai junto, né? Aí tá sempre no mundo da lua. Aí começam aquelas coisas que são desagradáveis. A criança escuta isso, né? Aí começa, fulano tá sempre no mundo da lua. Aí é um bololô, dá problema. A criança sofre, o pai sofre, a mãe sofre, a família sofre com isso. Então, chega uma família assim, com esse exemplo que eu te dei, tá? Com déficit de atenção grave. Vou botar logo um grave na tua mão, tá? E, além disso, a criança tem uma hiperatividade. Engraçado, para se concentrar, não se concentra, mas em compensação, bota fogo no barquinho. Aí, quer dizer, fica aquela coisa que quem é leigo, como é que não consegue se concentrar e como é que consegue ficar esperta com um monte de coisa? Sim. Confunde, né? E aí, como é que você, aromaterapeuta, trabalha com florais, com óleos essenciais, chega uma pessoa assim, perdidona, vou procurar, Jordana, vou pedir socorro. Não conhece a Cris, não conhece um neuropsicopedagogo, um neuropediatra, vai em você. Como é que você recebe essa família? Então, boa noite, meninas. Obrigada aí pelo convite.
Nesse caso, Val, é importante, eu sempre oriento, a família precisa de cuidados também, entendeu? Eu acho que, assim, buscar informação, primeiro, sobre o transtorno. Hoje a gente tem tanta informação na internet, né? Buscar informação, entender exatamente como é aquilo ali, para não ficar... para evitar certos tipos de comentários que vai prejudicar ainda mais a criança, né? A família precisa estar a par, né? Dar esse suporte também, os parentes, as pessoas próximas precisam saber, né? Estar cientes do que aquela criança está passando, que agora ela precisa de mais apoio, de mais entendimento, porque esses transtornos sempre existiram, né? Mas antigamente a gente não tinha tanta informação, tanto acesso aos exames como tem agora, né? Então muita gente questiona, hoje em dia tudo é transtorno. Assim, não dá para generalizar, né? Porque, assim, realmente, a gente tem que ter muito cuidado no profissional que a gente vai para buscar um diagnóstico. Sim. Porque realmente existe uma coisa meio desenfreada aí de diagnóstico. Mas o acesso está maior. Então, realmente, por isso que o diagnóstico aumentou. Por isso tem tanta criança com autismo, né? Hoje, sempre teve. Tanto que hoje tem muitos adultos sendo diagnosticados com autismo. Com 30, 40 anos. Né? Então, assim, não é porque, será que foi o agrotóxico, vacina, alimentação, o que mudou tanto que tem tanto autismo agora? Não, os exames estão mais elaborados, o acesso aos exames aumentou, então a gente consegue ter mais cedo, né, esse diagnóstico. E aí eu vejo que, assim, quando chega para mim, eu explico até onde eu posso ir, né? Com as terapias integrativas, sempre ressaltando que são complementares, né? Não substitui o tratamento médico. Se eu perceber que precisa, né, de um acompanhamento psiquiátrico que a criança ainda não tiver, esse acompanhamento eu encaminho, psicólogo, porque o trabalho é multidisciplinar, né? Cada um ali joga na sua posição. O psicopedagogo, que é a Cris, eu com as terapias integrativas, um psicólogo, o médico, o medicamento. É muito importante ter esse olhar integral, né? Somos seres integrais, né? Corpo, mente, emoções, espírito. Então tem que estar tudo, cada um vai cuidando ali por uma parte. E assim, principalmente com a terapia floral, como eu aprendi, eu acho que é importante, quando chega uma mãe muito angustiada com seu filho, que acabou de ter um diagnóstico, já está fazendo um tratamento, ou ainda está em dúvida do que ele tem, eu procuro também tratar essa mãe, sabe? Porque assim, os sintomas da criança refletem muito o ambiente, né? Os pais, os problemas dos pais, não é sempre, mas grande maioria, principalmente crianças com ansiedade, isso acaba refletindo problemas dos pais. Então, eu busco tratar essa mãe, ouvir essa mãe, entender, com todo cuidado eu explico o que é importante, ou o cuidador mais próximo, né? Na ausência da mãe, se for o pai ou uma avó, enfim, quem for. E que o tratamento tem que ser em conjunto, porque às vezes o ambiente está tóxico por algum motivo. E a criança está refletindo ali uma situação que às vezes os pais não estão enxergando, né? Tem, assim, ela está só externando o que ela está sentindo, e às vezes vai piorando, né? Então, eu busco isso. Eu oriento que busque informação e, se possível, tratar a família junto. E casos assim de autismo, de questões mais específicas, os pais precisam sim de tratamento, de acolhimento, sabe? Acompanhamento psicológico mesmo, porque é um desafio, né? É um grande desafio para os pais. Acolhe a família e orienta. Sim, sim. Legal. Porque às vezes é difícil aceitar o diagnóstico, né? Às vezes tem gente que tem aquela coisa da resistência, né? De querer acreditar, de conseguir acreditar, aceitar aquilo ali. Mas assim, quanto antes aceitar, melhor, porque as coisas às vezes se agravam, né? Os transtornos, eles vão tendo comorbidades, vão migrando para coisas mais complicadas às vezes, se não tiver o tratamento adequado. Então, quanto antes aquela criança tiver ali o tratamento, é melhor. Né? O acolhimento,
esporte, a família acolhendo, a escola sabendo também, para saber lidar, né? A escola é importante estar junto nesse momento. E não ter vergonha, né? A pessoa não precisa ter vergonha, porque isso pode acontecer com qualquer família, né? Até porque a aceitação da família é um papel fundamental para poder fazer essas intervenções, né, que precisam ser realizadas, né? No caso de uma família que recebe um diagnóstico, por exemplo, de autismo, né? Não vamos ser hipócritas. Ninguém gostaria de receber um diagnóstico que o filho é um autista, né? Assim, é difícil. Estou falando que é difícil você aceitar. Uma pessoa estar preparada para receber um diagnóstico desse. Então, primeiro, ela tem que ter essa explicação. Não é nem aceitar só para esclarecer um pouquinho, não é nem aceitar a criança. Ah, meu filho tem... Não, não é criança. Isso. Ela vai viver com aquilo tudo, né? Isso, sociedade por isso que precisa a mãe do acompanhamento, porque já pensa no sofrimento. Né? E às vezes a família vê que aquela criança tem ela é um pouco diferente dos outros, ela tem alguns comportamentos que não é pra... E às vezes ela fecha os olhos como se não tivesse nada. Daqui a pouco melhora. Não. Quanto antes tem aquela coisa da exclusão, né, do preconceito. Fizer as intervenções necessárias e precisas, melhor será. Quanto antes fizer, é melhor para a criança e para a própria família, né? Mediador. Sim, quanto mais cedo. É a parceria, família, escola, profissionais, terapeutas, né? Sim. Nem a família sozinha, nem os terapeutas sozinhos, né? Outra coisa também que eu acho... Principalmente está incluído. Outra coisa também que eu acho muito importante é que, às vezes, o problema está dentro da família, mas não tem nada a ver com transtorno, né? Sim. E a criança, ela é uma esponjinha. Então, ela recebe aquelas influências negativas, podemos dizer assim, e aí ela vai mudar o comportamento dela. E não necessariamente é um transtorno, é um problema emocional, né? E essa pergunta que eu vou falar tem a ver e não tem a ver com o que eu disse, mas eu achei importante falar isso também. Que às vezes não é só transtorno, precisa ver se não é algo emocional. Por exemplo, o TDA e o TDAH, eu acho um pouco parecido, né? Na verdade, todos os transtornos, ele acaba trazendo um pouquinho de um de outro, Sim. né? Mas aí, você como psicopedagoga, como é que você consegue diferenciar um e outro? Bom, primeiramente, o psicopedagogo ele não dá diagnóstico nem dá laudo. Quando a criança vem dizendo ele tem TDA ou TDAH, ele já passou por profissionais, uma equipe multidisciplinar para qualquer transtorno. O sujeito, vou falar criança, mas pode ser adolescente, porque normalmente esses transtornos são as coisas quando, né, principalmente na infância, né? Então, por exemplo, a criança ela já passou por profissionais, por uma equipe multidisciplinar. Então, essa equipe multidisciplinar, neuropsicólogo, psicólogo, neuropediatra, psiquiatra, fono, eles fazem, cada um dentro da sua linha, dentro da sua atuação, vai fazendo avaliações, testes, exames, que vão dar esse diagnóstico. Não é simplesmente chegar, a mãe falar que ele não para quieto, alguma coisa, e vai e passa que ele tem isso. Não existe isso. Isso é um processo, é feito. Então, o TDA é transtorno do déficit de atenção. A criança não tem atenção, ou na escola, não termina o que começa. O TDAH, além dele não ter atenção, ele é hiperativo. O que é hiperativo? A criança que não para quieta é uma criança que tem muita dificuldade para se alfabetizar, ele tem muita dificuldade na matemática, porque o pensamento ele é muito acelerado, ele é impulsivo, ele não consegue, parece que ele está... A pilha não desliga, ele está sempre elétrico, ele não consegue ficar parado um minuto, ele mexe perna, mexe braço, ele pula, ele vai pulando, ele pula a cadeira, ele pula... É isso.
Mas para isso precisa ser feito realmente um diagnóstico com os profissionais adequados. Então, quando vem, se já tem um laudo, nós temos que acreditar, né, que foi feito esse trabalho multidisciplinar, né? Porque não é só chegar no consultório em 5 minutos e você dá um laudo. Não existe isso. Você tá analisando Infelizmente, está acontecendo muito isso. Não desmerecendo os profissionais sérios, mas infelizmente estão sendo diagnosticadas crianças que realmente não têm nenhum transtorno. E assim, como a gente fala... A atividade sozinha, ela vai causar um déficit de atenção, ou não? Nossa, a hiperatividade não é? Não, o hiperativo, a criança pode ser hiperativa porque ela apresenta essas qualidades. Ela pode apresentar tanto na parte motora quanto na parte cerebral. Porque o hiperativo ele é impulsivo, ele, quando vê, ele já fez, ele não espera. Ele, né, você mal terminou de falar, ou ele já dá a resposta, ele adivinha o que é, ele não espera nem você terminar. Sim. E esse hiperativo, o hiperativo ele é isso, ele é inquieto o tempo todo. Imagina uma criança, né? Você imagina numa sala de aula as crianças sentadas, ele ou correndo, ou ele se mexendo toda hora na cadeira, ele mexe a perna, ele levanta toda hora, ele não consegue sentar e se concentrar para escrever ou para prestar atenção, para fazer uma atividade, ele nunca termina, ele está sempre elétrico. Entendi. E na verdade não é uma desatenção, né? É agitação que atrapalha a concentração. É diferente. E pode ter, tem 2 tipos de hiperatividade, né? Tem a hiperatividade motora, que é essa inquietação, que é essa energia que a criança não para, que ele parece estar a pilha ligada e ele, até para dormir, ele tem muita dificuldade para dormir, porque ele não consegue relaxar para dormir. Brutismo, né? E o que... Oi? E a outra que essa é a motora, né? E tem a hiperatividade que também é da parte do raciocínio, ele está sempre, que é o comportamento, ele que é a parte cerebral, né? A hiperatividade cerebral, ele mal termina, ele não termina de falar, ele já está falando outra coisa, e o pensamento dele é muito acelerado. E também a criança não para de falar. Ela fala, e ela já está falando outra coisa, não consegue nem terminar o que já estava falando, já está falando de outra coisa. E ela, o que acontece? Ela atrapalha muito a parte da concentração. E principalmente crianças apresentam dificuldade na matemática. Essa parte, quando ela tem essa hiperatividade cerebral, ela tem uma grande dificuldade na matemática. Porque a matemática não é mais do que o raciocínio lógico, né? Está muito ligado. E ela demora muito para se alfabetizar. E pode acontecer, né, dessa hiperatividade ela ir melhorando na puberdade. Não quer dizer que quando a criança estiver na puberdade vai terminar. Não. Por isso que precisa de um acompanhamento. A criança também ela vai amadurecendo, né? Por isso que é importante sempre ter um acompanhamento. Não é porque ela tem um laudo que ela vai abandonar o tratamento. Já tem um laudo, acabou, deixa pra lá, vai ser assim mesmo, todo mundo tem que conviver com isso. Não. É um acompanhamento, é um processo. Ela é um acompanhamento até para ela ter ganhos. Porque se você abandona o tratamento, porque sabe que a criança é hiperativa, precisa de outras... Precisa trabalhar tanto emocional, a parte motora, tudo, né? Precisa ter esse tratamento, né? Ô, Cristina, dar continuidade a esse então, só para me tirar uma dúvida, que agora eu fiquei com a dúvida. Quem dá o laudo é? Quem dá o laudo? Quem dá o laudo é neuropediatra, neuropsicólogo, psiquiatra. Nós, psicopedagogos, não damos laudo, não fazemos diagnóstico. O que nós fazemos quando a pessoa fala assim, eu queria ver se meu filho tem TDAH. Sim. Só lamento, você vai procurar um profissional capacitado. Tá. Mas ele não consegue ficar quieto na sala, ele não consegue entender o que está passando.
eu posso fazer uma avaliação dentro da área psicopedagógica e dentro das minhas observações eu fazer um relatório e encaminhar esse relatório para um profissional que eu acho pode ser, às vezes, uma fono, às vezes ele não é psicopedagógico, é uma parte da fono, às vezes é uma parte, olha, realmente ele precisa de um acompanhamento de neuro, ele precisa ir para o neuropsicólogo, porque realmente ele apresenta aqui muita dificuldade de raciocínio, do cognitivo. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado de não fazer o papel de outros profissionais, porque temos que ter muita ética nisso. Né? Às vezes a pessoa liga, meu filho não fala direito, não sei o que. Você pode ver se ele tem dislexia, ou ele não sabe escrever, não sabe... Por favor, procure o profissional adequado. Porque senão você está enganando a pessoa, a família. Né? Nós não damos laudo. O psicopedagogo que fala que dá laudo, você desconfia, porque a gente não pode dar laudo nem fazer diagnóstico. O que nós fazemos, às vezes, são nossas avaliações que complementam o que outros profissionais, para juntar o processo, né, o tratamento, né, dentro das avaliações que um neuropediatra vai fazer, um psiquiatra, você, dentro das suas avaliações, você passar o relatório. Ok. Não, né, nem um laudo. E acaba, eu percebo também, Cris, não sei se você vai concordar comigo, mas que acaba que a família, às vezes, acaba tendo um certo tabu em procurar um psiquiatra, um neurologista, e aí fica buscando outros caminhos para tentar ter uma resposta, não sei se o medo do diagnóstico, ou realmente, assim, por aquela coisa, psiquiatra não. Mas a gente precisa derrubar isso. Os profissionais estão aí para isso, né? Para ajudar, entender e assim explicar sobre o tratamento, sobre o transtorno. Se tiver que tomar medicação, é por um tempo, é necessário, até porque, como a Cris falou, né? O TDAH, os sintomas vão abrandando, mas assim, é um acompanhamento que a pessoa vai ter que ter sempre, porque na vida adulta ela já não vai estar tão agitada, talvez, mas a mente vai estar. E aí, se ela não cuidar, vai ser aquela pessoa que não vai terminar nada do que faz. Vai começar vários cursos e não termina, várias faculdades e não consegue dar sequência, e é desorganizado, e deixa tudo cair, e esquece as coisas, entendeu? E ali é um TDAH. E se ela estivesse tratando, estivesse fazendo ali um acompanhamento, teria mais qualidade de vida, né? Então, assim, buscar os profissionais na hora que tiver, achou que tem alguma coisa errada, sabe? Até nós mesmo, né, adultos agora, que não tivemos, talvez, esse cuidado lá atrás, mas se a gente percebe, né, hoje em dia alguma coisa, ir atrás, porque os tratamentos profissionais estão aí para isso, né? Sim. Tá dando uma travada aqui. Como os pais também falam com as crianças, né? Eu vou te levar num psiquiatra, né? Eu tô falando um exemplo. Vou te levar num psiquiatra, porque eu vou te levar no psiquiatra. O psiquiatra é de criança doida. Criança, quer dizer, às vezes os pais mesmo já rotulam a criança com aquilo, ela toma aquilo para si que ela é doida. Então, pronto, ali criou uma crença também naquela como criança. a gente vai falar com os nossos filhos do que nós vamos levar para a pergunta. Olha, nós vamos levar para um profissional que vai te ajudar. Porque quando eu trato uma criança, quando chega uma criança para mim, ou um adolescente, eu pergunto, você sabe por que você veio? Porque eu não sei isso, não sei aquilo, não sei um monte de coisa. Não, eu sou profissional da aprendizagem. Tá? Eu vejo como você aprende. Então, porque cada um aprende de uma forma. Então, eu não posso falar para você que você vai aprender desse jeito, porque eu não sei nem como você aprende. Você tem que me mostrar como você aprende para eu poder te ajudar. Então, eu não posso falar, porque você não sabe isso, você não aprende isso. Olha a diferença. Mas eu não preciso falar, porque você não consegue aprender. Gente, vai limitando a criança, né? Você está aprendendo de uma forma errada. Então, tudo é como você fala com a criança e fazer um atendimento
humanizado com essa criança, respeitar essa criança. Porque se eu já chegar falando, já imagina todo mundo falar que ela não consegue. O professor fala que ela não consegue, a mãe não consegue, ela nunca consegue nada. Ela vai crescer com aquilo que ela não consegue. E se eu chegar e fazer esse atendimento que ela também não consegue, coitada, dá pena. Eu tenho que respeitar essa criança. Pessoal, olha, eu sei que você é uma criança criativa, você é uma criança esperta. Me mostra como você aprende para poder te ajudar. É isso. É você ter aquele olhar sensível para essa criança. Acolher, né? O acolhimento é importante. O acolhimento. E ela tem que ter essa confiança em você. Cris, ela tem que ter essa parceria. Cris, a Jordana, Cris, Andréia, fala com a gente. Gente, olha só, ela estava falando, eu estava aqui pensando, meditando sobre o que elas estavam falando. Tá ok. Só que, vamos lá, para a realidade. Realidade, né? A criança chega na sala de aula, as 30 crianças dentro de uma sala de aula, as 25 no mínimo, 30 e pouco, tá. É a maioria das escolas. Não é nenhuma escola específica, pelo amor de Deus. Falando no geral, entendeu? Aí chega lá um professor, né? Aí chega lá um professor que fez a faculdade de pedagogia, fez o curso normal, às vezes, que eu amei, que fez a faculdade de pedagogia, que é maravilhosa, tá? Juntou todo aquele conhecimento e estou preparado para dar aula. Ali são seres humanos. Então, se eu não me reciclar, eu vou sofrer também. Então, quando você aprende, você está buscando aprender, sempre tem lugares maravilhosos para ensinar e de graça, você está se ajudando. Então, você está se preparando para lidar com aquela criança que está precisando de ajuda e que não sabe como pedir ajuda, porque nem sabe que está precisando dela, da ajuda. Então, o professor com 30... às vezes tem um com autismo, um com hiperatividade, um com TDA, enfim, com TOD, porque vai desafiar o professor, que aí você fala, né, que normalmente é um psicólogo e tal. Só que essa coisa de multidisciplinar é muito bonita, é muito bom, é muito... Gente, é o perfeito. Só que, vamos combinar, porque aqui a gente fala, a gente tá com o pé no chão, né, André? A gente busca falar a verdade, assim, no sentido de pé no chão, realidade para todas as crianças, porque aqui tem gente que assiste, que tem dinheiro para pagar a coisa multidisciplinar para cuidar do seu filho, até para ajudar o sobrinho, mas tem gente que não tem. Aí vai no psicopedagogo. O psicopedagogo, ele fez psicopedagogia após, né? Fez pedagogia, psicopedagogia, mas ele vai buscar se informar de umas coisas. Porque se chegar a mãe daquela criança que não vai poder pagar um neuro, não vai poder pagar um psicólogo, só vai poder pagar você e olhe lá. Alguma noção, aí você vai fazer o quê? Jordana, socorro, me ajuda. Como é que a gente pode ajudar essa criança aqui? Sabe? É meio que trabalhar fazendo milagre às vezes. Quando chega esse pai que pode, porque não é barato o tratamento. Não é barato o cuidado. Não. Infelizmente, a saúde pública... você teria que esperar um atendimento público, né? Uma fono, ter vaga numa deveria ter, Nem vou falar do público, porque o público... eu não vou falar do público, até porque o pessoal acha que é mistura política, então eu tô fora desse assunto. Mas, assim, o atendimento público tem maravilhosos, tem profissionais que eu conheço, maravilhosos, só que eles não dão conta, porque é muita gente que não tem como pagar. Aí chega para você, Jordana, meu filho, ele está apresentando esses sintomas, eu fui pesquisar lá no Google, eu vi que eu acho que ele está com isso, e agora? Cris, eu acho que é isso, e agora? Nossa, ela tem que procurar um psicólogo, não tem dinheiro, nem pelo plano, não tem plano. Mas assim, a gente vai poder ir pode fazer o papel de uma outra pessoa. Não tem pode fazer o papel de uma outra pessoa. O tratamento
até onde a gente consegue chegar, né? Mais do que Eu aquilo tô ali, conseguindo não tem como. Eu não Porque, por exemplo, tem posso crianças fazer. com TDAH que vão precisar de um medicamento, entendeu? Vão precisar custo, né? tomar, porque senão o tratamento não vai evoluir. Porque, assim, o transtorno, ele mexe com a química, né? Do cérebro, a parte química. A gente vai cercando por outros lados, mas, assim, o medicamento só um psiquiatra vai poder passar, um neurologista, Não, entendeu? Que claro. seja. E o diagnóstico só os outros profissionais. E E, de o repente, ele nem diagnóstico só os outros. precisa ir direto para vários. Ele indo, de repente, para um psiquiatra, para um neuropediatra, ele já vai ter mais ou menos alguns testes se ele for especializado em fazer esse diagnóstico de transtorno. Agora, eu não posso fazer um papel de um psicólogo, eu não posso fazer um papel de um neuropediatra, eu não posso passar medicamento. Né? E assim, tem pessoas que chegam com esse pensamento. E assim, se frustram, porque a gente não vai conseguir. Entendeu? Não tem como. A gente vai até certo ponto, né? E assim, por exemplo, ansiedade. Existem vários níveis de ansiedade. Algum tipo de ansiedade eu vou conseguir tratar ali com florais, com aromaterapia, vou indicar a psicoterapia, porque tem que ter, entendeu? Agora, vai chegar num nível de um transtorno de ansiedade muito forte, está comprometendo a qualidade de vida da pessoa, ela já não está conseguindo, está tendo crise de pânico na rua, ela precisa de um medicamento, ela precisa ali de um médico para tirar da crise, acalmar aquilo ali, equilibrar a química do corpo para os outros tratamentos irem evoluindo. Então, vai depender muito do quanto esse transtorno está atrapalhando a vida da pessoa, está comprometendo seu dia a dia, né? Até certo ponto a gente chega. A crise, acredito que também seja sim na parte do aprendizado. Mas chega um certo ponto que a gente vê que não dá, entendeu? Porque às vezes está na escola particular, está pagando a escola. Não rola para mais nada, não sobra para mais nada. Aí pega, a escola percebe que tem alguma coisa que não está legal. Sinaliza para a família, sabe? A família vai pedir socorro para alguém. Aí esse alguém, é lógico que a gente não tem como abraçar o mundo. Tem o sistema de saúde, o SUS, que vai ajudar, tá? Dentro do limite que tem. Mas assim, como fazer se chegar a uma situação dessa? Porque a escola precisa ver um mediador para uma criança dessa. O pai não tem dinheiro para pagar isso, não tem dinheiro para pagar aquilo. E os outros alunos, como é que ficam no meio de uma criança que não tem culpa de estar atrapalhando a aula? Ela não tem culpa daquilo. Ela está gritando no meio da aula, ela está andando para lá e para cá no meio da aula. Então, é preciso ter essa comunicação entre família e escola. Olha, meu filho está atrapalhando a aula, não é porque ele quer. Ele precisa de ajuda. E aí precisa de um mediador. E o mediador é a instituição que tem que ver para a criança. E aí? Mas mediador é só mais para questão de autismo. Para TDAH não tem mediador, não. Depende do grau, né? Depende do grau. Não, depende do grau de autismo. Porque para TDAH não tem mediador, não. Eu atendo um menino até social. Ele está meio que diagnosticado com TDAH. Não tem mediador para ele na escola. Não sei porque não dá ou porque não precisa? Não, porque não tem direito. Não. Só ele não entra como mediador. Não entra pelo coisa, não entra. TDAH não entra para ser mediador. Só a série. E mesmo assim, o grau bem assim. E mesmo assim, se for escola pública, nem isso. Não, a escola pública é uma que eu conheço que tem um mediador. Mas assim, é uma situação entre instituição, não tem nada a ver com a gente aqui, né? É um comentário. Aí é da escola, né? Aí a coordenação da escola que está entrando em contato com a família, né? E tudo. Aí é o caso do profissional que dá o laudo, né? Porque também não adianta ser laudo. Né? Ele tem TDAH e eles vão dentro dos profissionais capacitados junto com a coordenação que vão entrar no
né, numa parceria para ver como vai ser trabalhando melhor o Entendi, entendi. Às vezes nem cabe ao psicopedagogo, cabe a uma fono, um neuropediatra, um psiquiatra. Às vezes não Já é algo que a gente não sabia, né? Acabamos agora ficando sabendo. Eu também não sabia disso. Para mim, mediador, se tivesse dificuldade, independente do que fosse. Dependendo do grau. Dependendo do grau. Aí é caso de ir além do pai. Às vezes o pai pode pagar, às vezes o pai não pode. Sim. Mas, Jordana, mas na aromaterapia, quem tem TDAH ou TDA, ele tem um socorro, um auxíliozinho, uma ajuda? Você já tem alguém que você, por exemplo, já viu que fez um tratamento que foi bacana? Conta aí um pouco dessa experiência, para a gente poder, assim, assimilar como é que é, né? Não só o tratamento, como o resultado dele. Então, no caso do TDAH, os sintomas, né, são geralmente a desatenção, quando tem o H junto, né? Vou englobar aí. Inquietação, impulsividade, ansiedade. Aí, como que os florais, por exemplo, os óleos essenciais podem ajudar? Eu fiz uma colinha aqui, porque eu fico meio nervosa, mas não queria esquecer. Sim. Por exemplo, vamos falar dos florais. Existem alguns florais, assim, eu coloquei 4 aqui, que são bem legais para quem tem TDAH, para dar um exemplo, né? O Clematis, que é um floral que, para quem fica no mundo das ideias, que a mente divaga, se perde, e aí precisa de algo para trazer para o agora, sabe? Para favorecer ali o foco, a atenção. Esse floral, ele é para isso. Aí tem o Impatiens, que é o floral da impaciência, trabalha a irritabilidade, ele está mais assim pro H, né? Para o hiperativo, para crianças ansiosas, também ansiedade infantil, a gente usa muito o Impatiens, que ele é para aquela criança que não sabe esperar, que tem muita pressa, sabe? Não quer esperar a vez e fica irritada. Aí ele favorece essa coisa da criança saber esperar, ter calma, equilíbrio. Tem o Chestnut Bud, que é um floral também que ele favorece o aprendizado, ajuda a assimilar conteúdos. Ele é um floral bem focado no aprendizado. A criança consegue, passar ciclos, aqueles ciclos repetitivos, aquela dificuldade ali de aprender conteúdos que ela precisa estar sempre voltando ali, ele favorece esse aprendizado. Aí tem o White Chestnut, que para o adulto é o floral dos executivos, a pessoa que está sempre com a mente muito cheia. Aí, para a criança, ele também ajuda a esvaziar a mente, para ela poder dormir melhor, né? Acalmar os pensamentos. Seriam 4 florais assim, que eu coloquei que seriam legais para o TDAH e a ansiedade infantil. Lembrando que a gente sempre tem que olhar para o indivíduo e não para a doença, né? Na terapia integrativa, a gente tem muito isso. Tratar a pessoa e não a doença, né? Tratar a causa e não o sintoma. Então, cada criança é um indivíduo único. Então, a gente vai olhar para a história para trás dessa criança, o que ela passou, se tem questão de traumas, como ela se sente em relação àquilo ali. Se ela está muito triste, se ela está com dificuldade de aceitar o diagnóstico, se ela está em isolamento, né? Se isolando, não quer contato. Aí vão entrando outros florais para apoiar o tratamento. E os óleos também, a gente indica assim, o alecrim, o óleo do estudante, favorece o aprendizado. Usados como? Inalador? Então, você colocou... Os florais, os primeiros que eu falei, são os florais de bar. Esses tem o atendimento, né, comigo. Aí eu faço a fórmula, né? Faço a indicação da fórmula. Sim. Mando para a pessoa por e-mail e ela manda fazer na farmácia de manipulação. Uhum. E aí a criança toma aquele floral ali durante um determinado tempo que a gente vai combinar e tudo. Tá? É feito na farmácia de manipulação e é tomado. Tá? E os óleos essenciais, não. Os óleos essenciais pode usar, aí vai depender. Aí eu preciso mesmo conversar para saber melhor, mas pode ser num rolon que vai passar na pele, pode ser num colarzinho que ela vai usar, aquele colarzinho, André, que você comentou na última live. Sim. Vai pingar o colarzinho ali. Ou vai usar, ó, por exemplo, agora Ui, quase caiu. Agora eu tô aqui com o meu difusor, tá vendo? No computador. Sim. Com o olíbano aqui. Que você mandou pelo WhatsApp, que eu achei interessante, parece aqueles de Vic que a gente tira.
Qualquer Sim. idade pode inalar, por exemplo, a criança pode cheirar ou não? Então, pode. Pode? Aqueles inaladores ali, eles são para a partir de 6 anos, tá? Ah, tá. Alguns óleos, o interessante é sempre buscar mesmo, principalmente para criança, né? Um aromaterapeuta, porque tem alguns óleos que criança pequenininha não pode usar, tá? Eu dei o exemplo agora aqui do alecrim, que é o óleo do estudante, mas o ideal é usar a partir de 8 anos, tá? Outra coisa, pessoas epiléticas, gestantes, hipertensos não podem usar alecrim. Então, não é para qualquer um, entendeu? Os florais de Bach, que foram os que eu falei primeiro aqui, que faz a farmácia de manipulação, que é outra coisa, não tem contraindicação nenhuma. Todo mundo pode usar. Mas os óleos essenciais, eles têm princípio ativo, eles carregam a parte química da planta. Então, eles têm contraindicação, tem que ter cuidado, tá? E aí, esse alecrim tem as suas reservas, né? Tem que ter cuidado. Eu tenho o vetiver, que é um óleo que todo mundo pode usar, inclusive as crianças menores. Traz para o presente, enraiza. É um óleo que gerencia os pensamentos, ajuda a gerenciar os pensamentos. Ele é bem interessante. Então, ele traz foco, atenção para o TDAH, ele é excelente. O cedro alivia a tensão nervosa. Hortelã-pimenta traz clareza, estado de alerta. Então, assim, dependendo de cada pessoa, a gente vai fazendo ali um apanhado dos óleos e os florais para apoiar o tratamento. Entendeu? É assim que funciona e costuma ter um excelente resultado com criança. Eles respondem bem. Diferente da gente, as crianças têm menos crenças, menos limitações, são mais abertas, né? Então, menos resistentes. E aí, o resultado costuma ser bem legal, bem rápido. Mas precisa do apoio da família, né? Sempre. Ah, entendi. Seria por aí. Para lavar, para dormir, por exemplo, tem a lavanda. André, sou eu? Gente, vamos lá. Jordana, passa um cheirinho aí para animar a família. Precisa do hortelã-pimenta para dar um up, Val. Eu fico muito curiosa assim, com vocês duas. Eu gosto muito de ouvir, porque são curiosidades que assim, conforme a gente vai falar, pô, vamos fazer uma live, vamos marcar de fazer uma live e tal, né? Aí eu escuto muita gente, a André escuta muita gente, Jordana, a Cris, a gente escuta muita gente, né? Então, as dúvidas que as coisas que eu pergunto, muitas coisas não são dúvidas minhas, muitas coisas não são dúvidas da Andréia, muitas coisas que você pode, de repente, poderia perguntar, né, Cris e Jordana, a gente tá aqui para trocar ideia, né? Não são dúvidas nossas, são coisas que a gente escuta dos outros, que a gente quer trazer para cá, para o povo saber, para as pessoas saberem. E assim, uma vez, eu falei isso uma vez aqui, eu acho, não sei se com qual das duas, eu sei que eu só tenho um papo desse, que eram quase meia-noite, eu recebi uma ligação, assim, de uma uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ela, e chorava, mas chorava, Cris. Se eu te conhecesse nessa época, fala, liga pra Cris, pra Jordana, junta as duas e salva a vida de sua vida primeiro, depois vai ajudar seu filho. Uma coisa que você falou importantíssima, Jordana, sobre cuidar da família para poder cuidar da criança, né? Sim, então, assim, como parar. Né? Ela me ligou aos prantos, desesperada, porque foi passado um laudo de que o filho era doente, de que o filho estava com uma doença, precisava tratar, cuidar, porque aquilo dali estava insustentável. Eu lembro que a turma estava a 300 por hora, isso tem muitos anos. Para ninguém pensar que é coisa de agora, isso tem muito tempo mesmo. Aí, eu falei, gente, mas isso não é doença. Mas não é doença. Eu posso dizer que isso não é doença, mas procura, isso tudo que a gente está conversando aqui, né? Mas ela ficou tão aliviada de saber que, e se fosse doença, é seu filho. Sabe? Ninguém vai amar o seu filho. É muito difícil, acontece até, de gente que ama um filho, quer bem o filho do outro, como
como que é o bem? Eu não quero que ninguém faça mal ao filho de ninguém, eu não quero que faça mal a minha. Não quero, gente. Isso é humanidade, né? Aí você passou de ter conhecimento de alguma coisa, isso é questão de humanidade. E aí ela ficou tão aliviada com isso, sabe? Então acho que isso que as pessoas precisam saber, sabe, Cris? Que não é, teu filho não é um doente. Seu filho só precisa de trabalhar. Fala, pode falar. Diga. Então, de acompanhamento. Às vezes é algo momentâneo, né? Alguma coisa ali que não está encaixado, mas se encaixa. E às vezes é uma coisa momentânea, né, Cris? A gente conversa muito sobre isso, né? Que às vezes é uma fase que a família está passando e, assim, não está associando que a criança está absorvendo aquilo ali e alguns transtornos, entre aspas, estão aparecendo e alguma dificuldade ali no aprendizado, uma dificuldade de dormir, uma agitação a mais, só que ela só está refletindo. Então, assim, é só olhar para aquilo ali, acolher, né? Buscar os profissionais, a ajuda necessária para o momento, não ter esse medo do diagnóstico e nem pressa, né? Fala com o filho, mas é como fala para a criança, como fala para o adolescente. Eu vou te levar para um profissional que vai te ajudar no que você está passando, né? Porque às vezes assim, eu como pai, como mãe, no momento não consigo te ajudar, eu preciso de um outro profissional e pronto, nós vamos resolver juntos e vamos nos dar as mãos e vamos, né, procurar. Porque senão a criança já vai com aquele medo, né? Já vai preocupada, já vai se sentindo diferente. Ela mesma se rotula. Ninguém é um diagnóstico, né? Nós não somos um diagnóstico, né? Você não é. A pessoa não é uma ansiedade, ela não é um autista, ela funciona de uma maneira diferente. Quem é o autista, né? Quem tem o transtorno, funciona de uma maneira diferente. A individualidade dele tem que ser respeitada, né? E as pessoas ao redor têm que se adaptar, entender que ele é diferente, que ele vai ser diferente, vai ter atitudes diferentes e precisa de um ambiente que se adapte a ele, né? Para que ele possa se desenvolver no tempo dele. Até porque se não, a criança ela não é só aquele diagnosticar, você é autista, pronto, acabou e você não vai se alfabetizar, você vai... Não. Às vezes os autistas são muito mais, extremamente inteligentes. Muito mais do que outras crianças. E também, se for autista, o que você vai fazer para trabalhar essas intervenções o quanto antes para que ele consiga conviver? Sim. Né? Na turma, né? Em todos os lugares. Né? Você fazendo as intervenções adequadas. Quanto antes fazer a intervenção, melhor. Quanto mais você demora, é pior para a criança. E para a família, né? Vida, né? Tudo na vida que a gente deixa para depois, a gente só vai resolver o problema maior. Só embola, né? Minha mãe quer perguntar. Você ia ler? Cristiane, o tratamento do autismo, no caso, o autista é para sempre? O autismo ele não tem cura, né? Nem o TDAH ele tem cura. Você faz um tratamento para que ele melhore os sintomas. No caso do TEA, que é o autismo, o autismo não tem cura. O autismo ele é um transtorno, né? Que ele é biológico, que já veio, e você vai fazendo as intervenções para que ele conviva, né, com o TEA. E quanto mais você faz as intervenções, é igual a Jordana falou, cada indivíduo é único. Cada autista é um autista. Eu não posso trabalhar com dois autistas a mesma coisa. Não, porque cada um precisa de uma determinada, tem alguma dificuldade ou precisa de alguma intervenção diferente. Né? E a gente consegue, às vezes não é de uma dificuldade de aprendizagem, às vezes só no comportamental, às vezes não é no comportamental, é numa dificuldade de aprendizagem. Então, isso você vai trabalhando. Isso é o diagnóstico, são a equipe multidisciplinar que vai fazendo essas avaliações e vendo o que ele está precisando, né? Agora, a cura não tem. Igual o TDAH. O TDAH você também vai fazendo um controle, né? O controle. Você vai fazendo, às vezes é o psicólogo, às vezes ele não tem dificuldade na aprendizagem, às vezes é só um comportamento.
né? No caso do assim, autismo, essa coisa de tentar estabilizar, né? De trabalhar para estabilizar as crises também, essa parte da sensibilidade, a parte sensorial, né? Isso tudo vai amenizando, né? Isso, e os graus também, né? Porque tem o grau 1, tem o grau 2, tem, né? Às vezes não precisa nem de suporte, né? Que é o grau 1, ele é leve, não precisa de um mediador. O grau 2, ele tem uma menor independência, em muitos momentos ele consegue fazer atividades sozinha, como tomar banho, se alimentar sozinho. E tem o grau 3, que ele é o que precisa realmente de mais... que é o mais grave, né? Que precisa realmente, aí sim, que é o caso do mediador, né? Trabalhar aquele comportamental, né? Que ele não consegue, ele não é independente, ele é muito dependente, mas para isso, né, para você trabalhando esse comportamento, você trabalhando com profissionais que trabalham em conjunto para dar uma melhor qualidade de vida, para que ele consiga se desenvolver, que ele consiga ter uma autonomia, né? Porque a gente quer isso, não quer, nenhum filho a gente quer dependente a vida toda, ele tem que ser independente, a gente tem que trabalhar. Independente de ter um transtorno ou não, você tem que trabalhar para que aquela criança seja independente também. Né? Isso. E independente, então, de cada transtorno, ainda tem o transtorno em que uns têm menos e tem menos dificuldade. Necessidade diferente, né? Porque, por exemplo, a gente que não entende, a gente sabe que existe grau e tal, né? Mas eu, por exemplo, não sei especificar. Mas eu observo, por exemplo, tem autistas que são muito inteligentes. Que você olha e você diz, essa pessoa não tem nada. E já tem outros que você já percebe, mesmo você não tendo esse feeling profissional, que aquilo não está normal. Né? Aí você percebe que aquela pessoa tá completamente assim, fora do eixo. Porque né? ele tem comportamentos, né, atípicos, né? Ele repetição, hiperfoco em algum objeto, ele tem movimentos, né, repetitivos. Né? Isso. Tem outros que não têm. Depende do grau desse autismo. Tem autistas que se alfabetizam rápido, não têm dificuldade na matemática, são extremamente inteligentes, pegam tudo com muita facilidade, né? E outros já são mais, já tem uma dificuldade. Por isso que a gente não pode, nenhum de nós somos iguais, né? Nem os transtornos, eles se apresentam da mesma forma para todas as crianças. Então, o tratamento... Por isso, a necessidade de um bom acompanhamento. Oi? No tratamento, então, é diferenciado e individualizado também. Personalizado. Sim. Sempre individualizado. Você vê cada criança... Nós somos únicos, não existe eu... Sim. Igual a pessoa, né? A Jordana é única, não existe outra igual a ela. Né? Assim mesmo é criança. Ela chega no consultório, ela tem uma dificuldade de aprendizagem na alfabetização. Às vezes não é só na alfabetização, às vezes é o emocional. Ela é um todo, às vezes é o social. Né? Você tem que olhar o todo. Às vezes a outra criança não tem nem no emocional, nem no social. Às vezes realmente é só uma dificuldade na aprendizagem. Às vezes nem é na aprendizagem, às vezes é o emocional. Então isso tudo você tem que, né, estar aberto, né? Está refletindo no aprendizado, mas... Com certeza. Com certeza. A criança ela é o cognitivo, emocional e social. Isso aí, ela é um todo. Ela não é sozinha, só o cognitivo, ela não é sozinha, só o emocional, ela não é só sozinha, só o social. Ela é um todo. Agora, eu queria só, assim, sabe como eu senti agora? É muito engraçado isso, né? Eu me sinto muito à vontade com vocês três para falar assim, as coisas. E às vezes eu esqueço, tem uma galera aí que vai ver e vai falar assim, aquela tá precisando de ajudinha. Tô nem aí para isso, gente. Eu quero aprender e quero que eu puder colaborar para ajudar também. Uma coisa que acontece muito, quando eu falo que acontece muito, eu não tô... A gente tem o maior cuidado com isso, né, André? Quando a gente fala assim, gente, a gente não quer ensinar, a gente quer aprender, a gente quer trocar, a gente... Pelo amor de Deus, ninguém é dono de verdade, ninguém sou a bam, eu sou o cara, eu sou a... Não. Estamos todos aprendendo, né?
Aí tem uma coisa que alguém falou aí, acho que todo mundo falou, mas assim, uma coisa que eu peguei aqui, eu tiro e boto óculos o tempo todo, gente, a pessoa é assim. Como diferenciar o transtorno de algo normal e passageiro? Aí, lembrei da Jordana agora falando do negócio, que a convivência em casa ou então com os colegas faz com que fiquem aqueles gatilhos que em determinado momento a criança, pá, né, age de uma forma que ela não tem transtorno. Ela está com um acúmulo de coisas que em algum momento ela vai explodir. Ou não, ela vai implodir. Ou ela vai ficar aquela coisinha lá no canto, aquele ser humaninho lá no canto, que o professor que trabalha com muito amor, com coração mesmo, deve ficar olhando aquilo ali e ficar agoniado, porque não pode parar a aula para dar atenção àquela pessoinha lá no canto, né? E o que acontece, as questões de dentro de casa, as questões de casa que eu falo assim, às vezes está na casa do primo, fica lá na casa da tia o dia inteiro, às vezes não é nem só pai e mãe, avó, avô, tio, tia, primo, sei lá. E aí existem questões ruins, péssimas. Aqui parece que eu tô na festa, né? Mas aqui o negócio acende e apaga toda hora. Aí, assim, e tem crianças que não tem isso. Ou tem, mas dá para levar. Porque tem um diálogo, para. E aí, aquela que não tem o diálogo vai tentar fazer a tal da atenção. A Cris sabe que isso é mais pro lado da psicologia, a gente vai trazer a psicóloga aqui outro dia, vai tentar puxar a atenção negativa, que vai desencadear trabalho para você, Cristiane, trabalho para você, Jordana, porque vai dar zebra na atenção, na concentração, na hiperatividade e por aí vai, na dislexia, na descalculia, na dislalia, nessa coisa arada toda, vai dar zebra. Vai dar problema, porque é um ser humano que está sendo mexido por dentro sem ter maturidade para entender as coisas. E às vezes o problema que ela está tendo... influencia, né? Pois é, o meio influencia. Aí vai levar aquele problema para poder extravasar em algum lugar. Então dá atenção negativa. Pelo amor de Deus, alguém me dá atenção, nem que seja para falar, cala a boca. Olha, menina, senta. Atenção negativa. Alguém olha para mim e briga comigo, por favor. Você, Jordana, está fazendo psicanálise. Então, deve ter alguma, ou já tem bastante noção sobre a atenção negativa. É triste. Então, às vezes, aquela criança que não está com o problema, mas está sendo vítima que eu falo no sentido, não é no sentido feio, não. Vítima de maneira de falar. Ó, o beijo, gente. Aí, assim, acontece alguma coisa e aquela criança, pá, recebe aquela bomba em cima dela. Aí ela reage de uma forma que todo mundo fala, ih, fracote aquele garoto, fracota aquela garota, tem que preparar. Nem a gente está preparado para ser tratado no trabalho como ninguém, muito menos uma criança. Então, às vezes vai a criança que não tem problema nenhum procurar vocês ou procurar um psicólogo para se tratar, porque aquele que está com problema, a família não admite que tem problema, não trata e fica o seu filho vítima de uma criança que não é tratada porque a família não aceita tratar. E o professor sofre com isso, o professor sofre com isso. Ah, eu pago para ele. Não paga para aturar filho de ninguém que tenha a flor da pele, a educação rasa. Não, ele é para ensinar. Então, tem que ter respeito e paciência pela criança, como ela pelo professor também, claro. Mas essas coisas são tão delicadas, sabe? Se a gente não estiver sempre se reciclando em aprender, para poder lidar com essas coisas muito delicadas, a gente às vezes acaba fazendo uma besteira. Trata onde não há problema e onde tem problema vai ficar virando uma bola de neve que vai explodir em outro canto. Você
Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu acredito Sim. que sim, porque vocês são... Né, André? É por aí a coisa? Isso é com adulto e com mas criança, não é assim, só criança, não. com adultos também, né? Com adultos também. Às vezes a gente acaba tendo que a gente acaba deprimindo, entrando em questões de ansiedade por conta do meio, né? É uma questão, às vezes, de trabalho, um relacionamento. Mas é aquilo, né? A gente não tem como cuidar do outro, mudar o outro, né? A gente tem, vai ter que trabalhar na gente. A gente vai ter que tá trabalhar na gente e se fortalecer para lidar ou para mudar de ambiente, né? A gente vai até onde dá, né? Se eu tô vendo que tem uma situação ali que tá tóxica para mim, eu como adulta, né? Tô levando agora para o lado de adulto, mas depois vamos falar um pouco da parte da criança. Eu vou me fortalecer, eu vou cuidar de mim, vou cuidar do meu emocional e se o outro não muda, o ambiente não muda, às vezes é um chefe, é um trabalho, é um parente, é um relacionamento, a gente precisa se blindar, porque você não vai conseguir se curar aonde você adoeceu, né? Então, muda de ambiente, para você também se preservar e se manter saudável emocionalmente. Agora, se tratando de criança, é mais delicado, né? Eles estão em formação ainda. Então, o que eu penso? Cuidar do emocional dessa criança, fortalecer o emocional dessa criança. Eu te entendo, Val, porque é muito complicado. Não entendi. Tá com problema, família. Pois o problema é que nem sempre, no caso da escola, né? Nem sempre a família ali do outro vai cuidar, né? Às vezes é uma criança que é um problema na turma, que faz bullying com todo mundo e tudo. Aí eu vejo que é o papel da escola intervir, né? Aí a Cris acho que pode falar melhor do que eu aí nessa situação, mas eu acho que a escola tem que intervir. Chamar os pais, conversar com aquela criança ele precisa, né? Ajudar, né? No caso, o papel do coordenador, do orientador, do diretor, né? Não diretador, mas orientador, coordenador, após a fala do professor, né? Porque eu acho que o professor ele tem esse olhar, né? Ele sabe quando algo não está bem com o aluno, né? Não no início, porque às vezes o início do ano letivo é uma criança nova na escola, você ainda faz uma observação, porque às vezes até a família nem faz a matrícula, mas também não fala que a criança tem um laudo, que a criança tem um TOD, né? TDAH, matriculou e acha que ela vai melhorar assim, né? Do nada. Mas ele faz essas observações, né? E é o papel da escola, sim, né? Ou chamar individualmente quando tem algum problema, né? Que está tendo algum transtorno, aí nesse caso um transtorno na turma, né? Causando algum desconforto entre os alunos, né? E achar a melhor solução para poder, né? Porque aí que às vezes vem um laudo que o pai, né, apresenta, ele tem laudo, não sei o quê. Ou às vezes, porque não é do nada, os transtornos não aparecem do nada, né? Ainda mais quando troca assim de uma escola para outra. Quando é uma criança nova que está entrando na escola pela primeira vez, né, a escola já tem essa observação, né? Quando é muito pequenininho. Agora a criança com 8, 9, 10 anos, né? É difícil não ter, né? A criança não melhora assim do nada. Né? Então é o papel do coordenador entrar em contato com essa família, né? E expor, né? Fazer ver a melhor maneira de estar, né? Fazendo esse acompanhamento, esse tratamento, essas intervenções, né? Porque realmente dependendo até do grau do autismo, dependendo do grau do TDAH, ele afeta a turma, né? Às vezes é uma turma com 3, né? Imagina 3 TDAH, com crianças com TDAH na turma, né? Fica complicado, né? Aí esse é o papel do coordenador, do orientador, para procurar, né? Ajustar essa criança, né? Com um profissional adequado, né? Eles mesmos falaram, vai procurar um profissional assim, porque estamos identificando que ele tem certos comportamentos, né? Isso se tratando de transtorno, né? Mas é aquilo que eu volto a falar. De transtorno, não, de transtorno. Não, porque às vezes é uma criação
que não é muito assistida. Às Sim. vezes, a criança é muito mimada em casa, Mal educada. mal educada, e traz transtornos que não são esses que a gente está mencionando hoje aqui, né? De Isso. mas trazem os problemas para dentro da sala de aula. Que E aí, é ainda mais complicado, né? aí vira o ciclo. Quem afeta está prejudicando, tem problema. Quem é afetado, se não for estruturado, vai ter um outro problema também, quem é afetado. E automaticamente existe duas famílias aí no ringue, né? Aí uma Sim. tem que ceder e dizer, ó, peraí. Na verdade, as duas teriam que ceder, né? Porque se está tratando, que se, por exemplo, Criança, se refere né? ao meu filho, exatamente, se está se referindo ao meu filho, eu tenho que analisar por que meu filho está tendo esse tipo de comportamento. Assim como também, se estiverem fazendo algo com ele e eu ver que o comportamento dele está sendo meio que desequilibrado ou desajustado, porque está recebendo uma afronta, porque nós adultos somos assim também. Como a Jordana falou, se a gente encontra um problema, seja com quem for, a gente tem a maturidade para dizer assim, ó, eu vou me afastar, né? Eu vou me blindar. O que seria me blindar? Eu não quero esse relacionamento tóxico, né? Eu vou me afastar. Ou se aquilo para mim é algo que eu ainda consigo tolerar, eu ainda consigo me relacionar, a gente reduz um pouco e a gente vai fazendo aquelas, né, aquelas táticazinhas. Mas é o jogo de cintura. Mas, no caso, dentro da sala de aula, dependendo do problema, quando envolve criança e família, é um pouco mais complicado. Tem uma pessoa que escreveu aqui, ó. Na minha época, ninguém falava sobre TDAH. Revolucionou muito nos dias de hoje. Sim, era criança que não quer nada, que é preguiçosa, que não consegue acompanhar. Muitos rótulos, né? E a Jordana, e hoje a gente, graças a Deus... Hoje no início, né, Jordana? Você falou disso. Oi? Você falou sobre exatamente isso no início da nossa live. Pois é. Hoje a gente já consegue, né? Como a criança que tem o TOD também, né? Antes era uma criança levada, é agressiva, é uma criança que, né? E às vezes não é, né? Não é. Aquilo ali são sintomas, né? Então tem que ser também olhado, né? Levado em consideração os dois lados, né? Eu acho uma covardia. Eu acho uma covardia você saber que seu filho tem uma dificuldade, sabe? Porque ele é uma criança, tem uma dificuldade e você não procurar ajudar, tratar, cuidar, ouvir, não passar a mão na cabeça. Tá fazendo besteira? Vem cá, vamos conversar. Tem gente que fala assim, Valéria, você chama a tua filha para conversar. Claro, vou esperar fazer o quê? 30 anos para isso? 30 anos não vai ter jeito, você vai ter que entubar minha filha desagradável. E não vai dizer que não tem mamãe, não, porque tem mamãe. Entendeu? 30 anos ela não quer nem ouvir mais. O mundo não vai fazer isso. Isso aqui me preocupa, você sabia? Você sabia que isso me preocupa? Eu acho o mundo também não vai fazer isso. Não. O mundo não ensina da mesma forma, né? Amorosa que os pais, né? Infelizmente, não. Não mesmo. E eu acho assim também, a vida está muito acelerada, né? Os pais estão tendo que trabalhar cada vez mais. E aí acaba que... sim, mas assim, ou não, também. Mas está faltando aquela atenção ali mais ativa, né? Em casa, aquela atenção mesmo, plena, né? Sem o celular... né? A gente ouvir os nossos filhos, estar mais junto, porque está tudo passando muito rápido, né? E às vezes a presença física, quer dizer, às vezes não, a presença física só ali não é suficiente, né? A gente precisa ouvi-los, entender qual é o momento deles, como eles estão se sentindo, né? Isso é tão importante, porque... no caso dos adolescentes, né, tem muito adolescente com depressão, questões bem pesadas, né, hoje em dia, e esse lado precisa ser olhado para ontem, sabe? Para ontem, porque é claro que a gente tem que trabalhar, a gente precisa, né, ter também
é o mundo que a gente vive hoje, né? A maioria das famílias, né? Mãe trabalha, pai trabalha, tá puxado para todo mundo, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio aí de estar também junto com eles e estar com qualidade, né? Não é tô aqui entre aspas, né? Estar junto com qualidade. E passar ali, fortalecer. As crianças estão precisando disso, fortalecer o emocional, fortalecer a autoestima, fortalecer a convivência, né, com os outros, para evitar certas influências, né? Porque tá difícil, tá bem complicado. Os valores, ensinar valores. Os valores, né? Os valores que estão... com certeza. E assim, é aquilo, mais do que tudo, eles aprendem pelo exemplo também, né? A gente também olhar pra gente, o que a gente está passando para eles, né? Mais do que o que a gente diz, o nosso discurso, é o exemplo, as nossas atitudes, né? Como a gente reage perante a vida, né? Como está o nosso emocional, a gente cuidar da gente para refletir neles, né? É verdade. A cara. A minha cara. Gente, eu sou muito... Cris. O que, Val? Eu acho que eu fico rindo de mim, porque eu fico assim, eu não tô no mundo da lua, não. Vocês estão falando, eu tô aqui só, sabe? Sim. Meditando, aprendendo. Porque a gente vai refletindo junto, né? Nós que somos mães também, né? A gente tem muitos desafios, né? É a função mais difícil na vida de uma mulher, né? Mais desafiadora. Eu queria não é manual, né? E a gente não tem manual. Ô, Cristiane, eu tô aqui parada só analisando Cristiane aí. Deixa eu te perguntar um negócio, Cristiane. Qual seria a parceria perfeita, profissionalmente falando, para tratar disso tudo aí? Olha, a parceria perfeita seria um psicólogo, né? Ou um psiquiatra. Sim. O caso do psicopedagogo é quando ele tem alguma dificuldade, ele apresenta, né, alguma dificuldade de aprendizagem, porque o psicopedagogo, ele lida com a aprendizagem. Se a criança não tem dificuldade nenhuma de aprendizagem, até o que eu falei na outra live, né? Não é caso para psicopedagogo, né? Aí a gente tem que indicar para o profissional capacitado, porque às vezes a pessoa também nem sabe o que o psicopedagogo faz. Ele acha que é psicólogo. Existem psicólogos psicopedagogos, existem fonoaudiólogos psicopedagogos. Então, às vezes, dando um exemplo, tem uma fono, mas ela também tem especialização em psicopedagogia. Ótimo, ela pode trabalhar tanto a parte da linguagem, escrita, né, fazer as avaliações dela, e também trabalhar como psicopedagoga. Eu sou pedagoga e psicopedagoga, então não posso fazer um papel de psicólogo, né? Eu tenho que direcionar para o profissional indicado. E eu não sou neuro, eu não posso... Eu posso trabalhar junto com o neuro, eu posso trabalhar junto com uma fono, né? A fono vai falar assim, olha, você precisa de um psicopedagogo porque tem dificuldade nisso e nisso, vai te ajudar. Mas você também tem que ficar comigo porque eu preciso trabalhar isso nele. Isso é parceria. E junto com a escola. A escola sempre tem que estar ciente quando essa criança, esse adolescente está fazendo uma terapia, está fazendo uma avaliação psicopedagógica, né? Uma avaliação de um neuropediatra, né? Principalmente quando a escola indica, porque quando o pai... É difícil um pai procurar sem uma indicação de uma escola. É muito difícil. Normalmente é quando a escola indica. A escola já fez alguma sinalização. É bem difícil. Então, normalmente, a não ser que a criança nunca entrou na escola, o pai percebe algumas coisas diferentes, porque já teve outro filho que não era assim, esse filho e vai procurar, mas é muito raro. Normalmente quando o grau já é mais alto também. Sim, por exemplo, no autismo, né? Com 2 anos já dá para identificar, se dependendo do grau. Isso, a gente pode fazer até algumas avaliações, por exemplo, alguns psicopedagogos, né? Eles fazem avaliações de bebês, né? Eu faço avaliação de bebê, porque assim, é aquele desenvolvimento,
né? A criança até 1 ano ela tem que fazer tal coisa. Se ela não faz, opa, fica de olho. Ah, ela não olha no olho, ela não tem contato visual, ela não fala nada. Alguma coisa ela tem que, algum som ela tem que fazer. Por isso né? que o conhecimento é tão importante, né? Conhecimento, né? A pessoa buscar, né? Informações, porque aí já pequenininho já vai observando ali. Na carteirinha de vacinação, atrás, tem os marcos de desenvolvimento infantil. Vai dando uma olhadinha ali, vai observando, poxa, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, nossa, o filho da outra faz. Por exemplo, a criança com 2 anos, estou dando só um exemplo, tá, gente? Quero dizer que, assim, uma criança de 2 anos, assim, de 1 ano e pouco a 2 anos, até 2 anos e pouco, ela tem que formar frases. Pô, se a criança não fala uma palavra com 2 anos, você tem que procurar um profissional, né? Não é você também o outro falar, depois tá no tempo, com 3 anos, 4 anos, ela começa a falar. Não é assim, né? A gente, você tem que, quanto mais cedo você procurar, mais cedo é tratado. Tem audição, bebezinha ainda, não tem? A minha filha fez. Tem. Aí, quer dizer, quanto antes você procurar, quanto antes é resolvido, porque às vezes é algo momentâneo, são exercícios. Ó, quer ver uma coisa que demora muito na fala? Chupeta. A criança fica o dia inteiro com uma chupeta na boca. Como é que essa criança vai falar? Como é que você vai fazer um estímulo de uma criança com um dia inteiro com uma chupeta na boca? Aí, às vezes, não é um transtorno, né? Não adianta. Então, né? Então, às vezes, tá voltando. E fica com o dedo. Não, minha mãe falou aqui, achei que tinha parado o som de vocês. Não, minha mãe falou que justamente fica com o dedo na boca. Quando der chupeta é o dedinho, né? Ai, Jesus amado. E às vezes são os hábitos que estão atrapalhando ali, né? E aí a pessoa pensa que é um atraso de fala, alguma coisa, não é. Só um ajuste, né? Vai melhorar a situação. Tá, então as considerações finais aí, né, das nossas convidadas, o que é importante ressaltar de tudo que a gente falou, o que é mais importante para que a gente fique ligado, os pais, né? Essa daí para mim já é uma grande observação, observar os filhos. E para se observar precisa ter conexão, seja para analisar um problema emocional, seja para analisar um estímulo que está um pouco não está tendo estímulo, ou está um pouquinho atrasado, aprendizagem, seja o que for. A observação dos pais, já estou dando a minha, tá? A observação dos pais, no caso a conexão, é muito importante. E a gente pode estar dentro de casa e não ter conexão com nossos filhos, isso é até o que a Jordana acabou de falar. Não é uma presença só de corpo, né? É de conversação, é de saber o que você acha disso. Aconteceu isso na escola. Isso acontece muito aqui em casa. Aconteceu isso, mas o que você achou disso? E aí eu analiso o raciocínio, né? Cada um tem um pensamento, tem um jeito, uma diretriz e tal. E a minha é essa, eu falo, mas é assim, assado. Se fosse assim, seria melhor. Mas foi desse jeito? Beleza, não tem problema. Mas por que foi desse jeito? Foi por causa disso. E aí eu tento entender, para me ver, ter um pouco mais de parâmetro. Mas se você não tem tempo para conversar com seu filho, você não tem tempo para entender o porquê determinadas atitudes dele. Por que determinada fala, né? Por que determinada agressividade, ou por que determinada timidez. Por que você não reagiu? Era hora de você reagir. Porque às vezes a gente treina os nossos filhos para serem muito educadinhos, e aí na hora que eles têm que reagir, porque eles precisam também se defender, não é todo momento que a gente vai estar lá do lado, ele fica apático à situação, e ali às vezes cria um bloqueio. E aí ele vai se deparar com outros problemas, porque a vida é a soma de vários acontecimentos mesmo, não tem jeito. E ele vai se deparar, vai lembrar daquele, entendeu? E aí vai virando uma bola de neve. Então a gente tem que estar sempre atento, antenado
e repetitivo mesmo, porque educar é cansativo. Hoje eu falo uma coisa, amanhã, mas por que? Eu falei com você isso ontem. Mas na hora não deu, não raciocinei não. Tá, vou falar hoje de novo, né? Porque é cansativo, mas é necessário e não tem jeito, é isso mesmo. E a gente vai aprendendo na caminhada da vida aí. Tanto nós pais, né? A treinarmos os nossos filhos, e quanto os nossos filhos também aprendemos nossos ensinamentos. E não só blá, 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 né? Também as nossas atitudes. Porque se eu digo, faça isso, e eu me dou, não dou o exemplo, amanhã eu me sinto, eu passo por uma situação, e aí, mas tu falou que ia fazer isso, por que tu fez isso? Ixi, o negócio tá até caindo aqui. Mas é isso, essa já é a minha consideração final. Aí cada um fala aí que é importante. Então, complementando, você, né, André, tem 3, Sim. Você pode observar essa questão da individualidade, né, da personalidade de cada um. Muito. Como você falou que quando tem esse diálogo com eles, aconteceu isso, você faria. Como você é legal, eu também faço isso aqui com meus dois. E a gente vê que cada um, né, saíram na mesma mãe, do mesmo pai. Mas cada um é um ser único. É um ser individual. Né? E é bacana isso também, né? E a nossa criação, ela passa a ser diferente. Por exemplo, tem coisas que eu não posso exigir da Roberta, porque já falta no Roberto, um exemplo, né? O Roberto, ele é muito agitadinho. Aí, inclusive, ele tá tendo até bruxismo, sabe, Cristiano? Eu até falar com... Ele tá tendo bruxismo. Eu não vou dizer que é um transtorno, eu tenho que averiguar. Por exemplo, eu tenho que levar ele no dentista, né? E comentar, né? Eu falo, o Robertinho tá tendo bruxismo. Pode ser a telinha, né? Porque fica com a telinha o tempo inteiro jogando, fica naquela hiperatividade, aquela agitação, aquela agonia. Ali ele está acelerando a mente, aí dorme com a cabeça acelerada. Aí tem a dor do crescimento, que à noite ele me incomoda muito ultimamente, essa semana aí, toda madrugada. Minha perna tá doendo, e dói mesmo. E eu falei até com o Dr. Nelson, o pediatra, ele falou assim, não tem noção como dói. Dói, gente. E eu lembro da época que eu também sentia. Aí o que acontece? A gente tem que ir aos poucos. A mesma coisa, Roberta, tô tonta, tô com dor de cabeça. Semana que vem vai pro oculista, né? Se não for problema de vista, se ela continuar persistindo com os mesmos sintomas, vai ter que ser feito o quê? Um exame de sangue, ver se está faltando alguma vitamina, se é a alimentação, se é alguma alergia que ela está tendo. Então, a gente tem que ter essa conexão. Não pode faltar a observação. E aí a gente vai por eliminações. Não podemos deixar de lado. E olhar sempre para isso. Meu filho está assim, tá mostrando isso, ele sintoma. Como eu estou? Será que eu também não estou passando isso para ele? Será que eu também não estou ansiosa demais? Eu não estou numa fase complicada emocionalmente? Porque a gente às vezes pensa que eles não estão percebendo, mas eles percebem tudo. Percebem tudo. Eles absorvem tudo. Sentem o ambiente, eles escutam um assunto outro, né? E a gente subestima às vezes isso, né? E a gente pensa que não é a nossa influência, mas não é. E eu penso exatamente isso, eu concordo com o que você falou, conexão. A gente conseguir voltar mais um pouco uns para os outros, se ouvir mais, se acolher mais, perceber a individualidade de cada filho e dar essa educação mais personalizada que você falou, né, André? Eu também penso assim. E ajuda a gente, porque se a criação já é difícil, a gente fala, e às vezes as pessoas falam assim, mas isso é só de boca para fora. Não é de boca para fora não, porque quem sofre sou eu. Se eu não fizer isso, vai sofrer a minha família e tocando na nossa família, tocar na gente, né? Óbvio. Então não é balela não, não é conversa fiada não, tem que ser mesmo. Porque senão quem vai padecer é a gente mesmo. São os nossos, né? Com certeza. Estar mesmo com uma atenção ativa dentro de casa, um acompanhamento, uma preocupação mesmo
o emocional, conversar muito diálogo, direcionar sempre muito e vou te falar, por exemplo, a gente teve virose, a família inteira, né? A Valéria até fala, quando a família é unida, todo mundo pega junto. Tem jeito não. Aí o que acontece? Eu adoeci, eu fiquei, acho que, pior de todos, né? Tu precisa ver como ficou minha casa. Tu não tem noção, mas não é a casa, o espaço, não. É tipo assim, era filho sem saber fazer uma coisa, Aí foi que eu fui analisar também como é que eu também me delego muitas coisas. E aí, quando eu falto, aí fica tudo desorganizado. E aí eu comecei a criar uma ansiedade que eu já estava praticamente boa, já estava no último dia de antibiótico, para vocês terem uma ideia, e eu estava com o transtorno de ansiedade, que eu não tinha tido há um tempão. E aí eu comecei a ficar tensionada, e aí eu comecei a ficar sentindo falta de ar e não era. Só um tranquilizantezinho resolveu o meu problema. E aí eu já fiquei bem. Aí eu falei, Jesus, o que é isso? Aí a gente vai, né? Exatamente. Então a gente tem que cuidar primeiro da gente, senão a gente não consegue cuidar de nada. Muita responsabilidade, tem que delegar, né? A família tem que ajudar, os filhos têm que participar da rotina doméstica. E tem que participar, porque não dá, é muita coisa pra gente. Cansa muito. Qual a sua mensagem, Cristiane? Tá muito quietinha. Da psicologia, porque a Jordana esse é o microfone. Tá dando eco. Não, o da Jordana tava com eco também. Eu desliguei agora melhorou? Olha, vamos desligar o microfone para ver se ajuda. Espera aí. Oi? Tá me ouvindo? Só dá assim Então, dentro da psicopedagogia, né, dentro das dificuldades de aprendizagem, é o sinal de qualquer dificuldade que o seu filho comece a apresentar, que o professor sinalize que ele não está conseguindo acompanhar a turma, que o professor fez alguma observação, que ele, olha, está demorando muito para ser alfabetizado, ele está com muita dificuldade na matemática, olha, ele não consegue parar quieto, ele tem uma agitação, uma inquietação. Procura um profissional. E que às vezes até a gente vê que o nosso filho está com dificuldade, quando ele começa, eu não consigo fazer o trabalho de casa, ele já tem uma ideia para fazer um trabalho de casa sozinho, você vê, às vezes até você fazendo junto com ele, que ele realmente não consegue, ele não está conseguindo se desenvolver como deveria, procurar um profissional, né? É um psicopedagogo, ou se ele está com muita crise de ansiedade, está nervoso, está muito estressado, procura um psicólogo. Se você vê que seu filho é criança muito pequena, bebezinho, poxa, não fala, não procura o contato visual, não gosta de brincar com outras crianças, procura um profissional, porque quanto antes fizer essa estimulação, essa avaliação, a estimulação, as intervenções, melhor vai ser para essa criança, para a qualidade de vida dela e dos próprios pais, né? E eu estou sempre aberta, quando qualquer dúvida também que alguém tiver, pode mandar mensagem no meu direct, tudo que eu vou estar respondendo, vou estar ajudando, tá bom? Microfone. O microfone. Gente, Cris, passa aí o seu Instagram para o pessoal anotar. Gil também, Jordana. O meu Instagram é arroba, né, psicopedagoga, _ Cristiane Souza. Esse é o profissional, né? Tá. Esse é o meu profissional, meu profissional. Tá. E o seu? O meu é arroba Giordana, com G-I-O, Giordana.psiintegrativa.
Eu trabalho com terapia floral, aromaterapia, que no caso seria psicoaromaterapia, né? Que é aromaterapia voltada para as emoções. E qualquer dúvida pode me chamar lá. Na bio tem o link do meu WhatsApp, se quiser tirar dúvida ou agendar atendimento, estou à disposição. Sim. Na minha link da bio também tem. Também hoje me encontra. Vai me jogar pro WhatsApp. E vocês dois, né, podem fazer um trabalho bem legal juntas, né? Eu achei bacana. Sim, a gente tem planos, né, Cris? A gente tem planos, se Deus quiser. Legal. Valéria, você me fez agora ter uma crise. Eu imaginei. De riso e de tosse. Misericórdia. Quase entalei. O microfone, né? Tá vendo que eu tô brincando? Eu tô brincando com você. Ai, meu pai. Ai, meu Deus. É terapia. Fala pra ela, Cris, que ela tá me servindo de terapia. Já sorri hoje, tá vendo? Não sorri tanto como agora. Ai, gente. Eu só queria falar uma coisa. Essas lives são ótimas. Eles comentam bem. E 2 horas, né? A gente nunca consegue diminuir o horário dela. É sempre esses horários. 2. Misericórdia. Ô, mulher pra conversar. É moleque. Ai, meu pai. Agradecer por poder não conseguir travar um pouco, segurar onde as pessoas não conseguem. Gosto de falar. E, assim, uma coisa que eu acho que nunca sai de moda, como eu sempre falo, não que eu seja exemplo disso, tá? Mas eu não estou sendo muito exemplo disso, não. Eu fui chamada de bandeira pela minha filha esses dias. Adorei! Aí eu fico brincando aqui com a Carlos Alberto, Hermínia e Marcelina. A gente brinca assim, às vezes, para sair um pouco da situação, né? Porque aí eu acho uma coisa que nunca se deve sair de moda é a educação. Independente de transtorno, não transtorno, da família orienta, passa a mão na cabeça, não passa a mão na cabeça, ou entra um autista na sala, ou entra um TDAH, um TOD, educação. Receba essa criança, sabe? Você criança, você adolescente, você tem essa capacidade enorme. Você tem uma vida dentro de vocês, uma coisa tão boa, sabe? Que a gente já passou por isso, a gente sabe. É tão bom a fase que vocês estão vivendo. Tentem viver em paz. Não é fácil. Não é fácil, porque eu penso de um jeito, ela pensa do outro, cada um pensa de um jeito. Mas tentem viver em paz, porque, passa rapidinho. Daqui a pouco tá com 20, 30, 40 boletas. Entendeu? O negócio, daqui a pouco vocês estão atendendo, que nem tia Jordana, tá cantando só se Deus deu o dom, porque a outra ali canta que ela me fez chorar. Tá guardado no meu caderninho. Como a Cris. E, gente, assim, a gente tem como se ajudar, mesmo sendo pequenininho, sabe? Professores, se puder, orientem seus alunos. Sabe, às vezes eles precisam de vocês também precisam, eu sei, mas às vezes eles precisam de um abraço de vocês. Às vezes eles precisam de um afago de vocês. Tem da mãe, tem do pai, mas vocês são tão especiais, sabe? Eu tenho meus professores com uma saudade deles. E às vezes até aqueles que me irritam. Eu sinto falta. Eu sinto falta daqueles. Então, assim, eu acho que é tão importante isso, sabe? A gente não perder a noção da educação. A educação inclui respeito, inclui a compreensão, a empatia, muita coisa. E por aí vai coisa pra caramba, daqui mais umas 3 lives a gente termina isso. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter aqui. Eu agradeço. Eu amei. Deixa salvo, né, Valéria? Pelo amor de Deus, dessa vez vamos deixar salvo. Dá um sorriso aí, gente. Não faz isso com meu pai, tá? Ai, meu Deus. Fiquem com Deus. Beijo. Turva, não tá turva não, Jordana? Você também tá pra mim. Dá um sorriso aí.
Vai começar de uma olheirinha assim, Não. eu fiquei no meu Gente, beijo, ó. Eu vou salvar, tá? Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Obrigada a Tchau. todos.